Graça e paz. Dando continuidade aos pequenos textos, grandes verdades, lembre-se disso, não se esqueça de quem você é. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, o apóstolo Pedro, ele diz que, olha, vocês, porém, são geração eleita. Essa nossa geração foi eleita em Jesus Cristo. Foi em Jesus Cristo que nós fomos eleitos, somos escolhidos. Nós fomos escolhidos por Deus em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos essa geração, eleita em Jesus Cristo. Nós somos um sacerdócio real. Sacerdote é o intermediário entre Deus e o povo. Essa figura do Velho Testamento, ou veterotestamentária, é a figura de alguém que intercede pelo povo diante de Deus. E nós somos essa figura. Hoje, na igreja, o sacerdócio é de todos os crentes. No Velho Testamento, existia um grupo separado. Eram as pessoas que eram da tribo de Levi, que eram da família de Arão. Eram os que nós chamamos de levitas aronitas. Os levitas aronitas eram separados para o sacerdócio. Hoje, em Cristo Jesus, todo cristão é sacerdote e nós somos sacerdotes reais, porque nós servimos ao Rei Jesus. E qual é a nossa função como sacerdotes reais? Interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas, apresentar as necessidades das pessoas a Deus e apresentar Deus às pessoas. Essa é a nossa função nesse sacerdócio real. Não só isso, povo exclusivo de Deus. Deus é um Deus único. Lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, temos o chamar: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Nós somos um povo extremamente radical, nós cristãos. Nós acreditamos num só Deus. Existem algumas religiões que têm centenas, milhares de deuses. E para eles todas as coisas são deuses. Para nós cristãos só existe um Deus. Isso é radicalismo. E mais, nós cremos num só livro. O único livro que é a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Então isso também é radicalismo. E nós somos o povo desse radicalismo. Um povo que tem um só Deus, um único Deus, que é Yahvé, o Deus único, Criador dos céus e da terra, e mais, cremos no seu Filho Jesus Cristo, que é nosso Salvador e nosso Redentor, e cremos na Bíblia como a palavra de Deus. É sempre bom dizer que a Bíblia não é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é caminho, verdade e vida. Agora, a Bíblia é o livro que nos fala da verdade. E a Bíblia ela é inspirada por Deus. Por isso, nós somos um povo que é um povo exclusivo de Deus. E é interessante ver como foi a formação de Israel. Israel foi uma nação que Deus formou a partir de Abraão. Ou seja, não era. Deus formou aquela nação a partir de Abraão e nós somos os descendentes de Abraão a partir de Jesus Cristo. Por isso, nós somos um povo exclusivo de Deus que tem uma finalidade: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, nós somos um povo exclusivo que tem uma finalidade de vida. E a nossa finalidade de vida é exatamente essa: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já pensou em qual é a razão da nossa vida? Por que nós existimos? Qual a razão da nossa vida? Olha, a razão da nossa vida é glorificar a Deus. A razão da nossa vida é desfrutar aquilo que Deus nos deu. E a razão da nossa vida é servir as pessoas que estão à nossa volta. Se não fizermos isso, a nossa vida não tem significado, a nossa vida não tem razão.
É por isso que Pedro diz que nós somos uma geração eleita. Eleita em Jesus Cristo, um sacerdócio real, um povo chamado para interceder, para orar, para buscar a Deus e para falar do nome dele para as pessoas. E mais, não só isso, um povo exclusivo, de um Deus exclusivo. E temos uma função: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão da nossa vida. Ser cristão não é ir só a uma igreja, ser cristão não é ter sido batizado, ser cristão não é ter uma carteirinha de membro de uma determinada igreja. Ser cristão é viver para a honra e glória do nome do Senhor. É lembrar a cada instante que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. Essa é a nossa razão de existir. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.